Beleza. Então, o tema da aula de hoje é filtro Equiripple. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Ok. O material dessa parte de Equiripple está aqui no Moodle. Está lá depois vamos ver, DFT, avaliação 1, FFT, filtro FR geral com janela. Aí tem a parte do Equiripple. A gente vai usar esse material aqui, que é esse artigo aqui, que é um método de projetar o filtro Equiripple. Então, esse artigo aqui ele descreve uma metodologia para projetar usando a FFT. Então, só vou para umas figuras aqui chaves antes de voltar no artigo. Mas quando a gente fala Equiripple, a gente está falando disso aqui, né? É um filtro que essas oscilações aqui, elas ficam constantes aqui em toda a faixa. Diferente de filtro com janelas, que a gente não consegue esse tipo de oscilação constante em toda a faixa. Deixa eu até voltar aqui, que tem no próprio material aqui, tem um link de um exemplo aqui, justamente de uma janela RAN, que o Ripple, ó, ele vai caindo aqui, então é como se a atenuação vai ficando maior, mais longe da faixa de transição, só que isso a gente perde coeficiente, né? Então, aquela ideia é que sempre, quanto menor aqui a atenuação e o ripple, que é a mesma coisa, mais coeficiente a gente vai precisar para ter a mesma largura de faixa de transição. Então, se a gente conseguisse deixar, se é 49, se é 48 dB, não, na verdade aqui, isso é um pouquinho menos, né, que 50 dB a atenuação que a gente quer, a gente podia deixar esse cara inteiro aqui, essas oscilações, na faixa de 48 dB, e aí tentar ganhar alguns coeficientes com isso, né? Então, essa aqui é a ideia do Equiripple. E aí, comparando, então, o Equiripple ele vai ter essa cara, que ele vai ficar meio constante nas duas faixas. Então, qual que é a estratégia aqui que esse artigo propõe aqui? Eu vou direto aqui tem um fluxograma aqui do algoritmo, né? A estratégia que ele propõe a gente começa com um filtro, pode ser aquele filtro primeiro lá que a gente fez, que é parte de um filtro ideal, e aí trunca ele, né? Trunca e desloca. E aí por FFT, a gente estima a resposta em frequência, então a FFT, ela não dá toda a resposta em frequência, né? Porque é um grid discreto também, a resposta em frequência de um filtro digital, ela é contínua, mas a gente consegue uma boa aproximação aqui, né? E aí, quando a gente faz do nosso filtro truncado a FFT, ele provavelmente não vai atender as especificações ou não vai ser o Equiripple que a gente está desejando, né? E aí no domínio da frequência, a gente força, né? Então tá aqui a impose bounds. A gente força ele ter uma resposta em frequência que a gente deseja no domínio da frequência. Então a gente vai alterar os valores no domínio da frequência. Só que como a gente alterou, digamos, o espectro, né, no domínio da frequência, quando a gente voltar para o tempo, e aqui é feito então HK aqui seria o que vem inicialmente do filtro, que é simplesmente truncado, e aí do HK para o GK a gente forçou no domínio da frequência o que a gente quer que o filtro tenha.
quando a gente volta para o tempo através da Fourier inversa, né? Inverse Fourier Transform, ele vai estar diferente desse inicial aqui, né? E normalmente porque a gente alterou aqui no domínio da frequência, esse cara aqui ele vai ficar mais comprido do que o original. Então a gente está com filtro FR, então ele é finito, mas a gente tem ali um número de coeficientes. Então acaba que quando a gente volta aqui, porque a gente alterou no domínio da frequência, na hora que a gente volta para o tempo, esse cara aqui vai ficar mais comprido, principalmente porque na hora que a gente impuser esses limites aqui, a gente vai gerar, no domínio da frequência, transições mais abruptas, assim. E isso implica em coisas mais longas no tempo, né? E aí aqui a gente tem que, daí impõe no tempo, que é esse cara aqui, né, impose time domain support, que é a gente corta ele no tempo, a gente vai truncar ele no tempo. E aí isso a gente põe num loop aqui. Então a gente pega uma resposta ao impulso, vê qual que é a resposta em frequência, força uma resposta em frequência, conforme a especificação, volta para o tempo, esse cara vai ficar mais comprido no tempo, porque quando a gente força na frequência, a gente altera o tempo e deixa ele mais longo, para ele acomodar essas modificações que a gente fez na frequência. E aí a gente impõe o, o comprimento no tempo e fica ciclando, né? E aí existe essa técnica que ela chama-se, está aqui o nome da técnica, Projection on Convex Sets. É como se a gente fosse alternando, né, entre o que a gente quer que o filtro tenha na frequência, que é a resposta à frequência desejada, e aí o que a gente quer que ele tenha no tempo, que é o tamanho, um certo tamanho travado no tempo. E aí é como se a gente ficasse projetando, né, então um filtro que tem um certo resposta em frequência, que seria ele no tempo, e aí a gente vai, com esses pequenos ajustes, a gente vai alterando ele sucessivamente por uma convergência onde uma hora no loop aqui, as modificações que isso vai acontecer vão ser poucas, né? Isso se, evidentemente, a ordem do filtro que a gente começou aqui, que a gente está impondo, ela acomoda a resposta em frequência. Se ela não acomodar, tem sempre aquela estratégia de a gente subir o número de coeficientes e continuar esse loop iterativo. Isso é bom porque a gente usa FFT, que é um algoritmo rápido, então esse loop aqui ele tende a ser rápido, né? Ele não é um algoritmo padrão para projetar filtro Equiripple. O algoritmo padrão é esse cara aqui, ó. Tá aqui, ó, well-known Parks McClellan. É um método que é usado para projetar filtro Equiripple padrão. Mas esse aqui é mais fácil de implementar, mais fácil de entender, quer dizer, a gente fica pulando de um domínio, tempo, frequência, sempre fazendo pequenos ajustes nos dois domínios, de modo que a gente vai chegar daí num par, né, tempo, frequência, que vai convergir aí. Aí tem, obviamente, esse artigo também trata de uma análise de que por que isso converge, né, para um filtro, mas aí foge um pouco do escopo da disciplina aqui. Então a gente vai aproveitar aqui a aula, né, para fazer uma implementação. E aí a gente vai comparar. Ele tem um exemplo aqui de um filtro, que é um filtro passa baixa aqui, com esse 1A aqui, deixa eu ver qual que é. Não é essa figura não, né? Deixa eu usar apenas exemplo 1. É, é do exemplo 1 aqui, desse cara aqui. Depois de 20 iterações, né? Então
aproveitar aqui a aula para fazer essa implementação aqui. Vamos ver se eu consigo deixar esse cara do ladinho. Esse aqui basicamente é o que a gente precisa, que é esse fluxograma aqui. E aí a gente vai fazer o exemplo ali para ver que dá certo o exemplo. Então, ver se vai caber aqui. Vou abrir aqui. Isso vai ser a aula 12. Vou criar um arquivo aqui da aula 12. Vou importar aqui as bibliotecas. E aí, vamos lá. Então, vamos usar aqui a especificação desse exemplo 1. Ó. Então, qual que é a especificação? Está aqui, né? É, é um filtro que a gente deseja que para frequências entre 0 e 0,4 π, a gente gostaria que ele tivesse uma resposta de frequência 1, e para frequências de 0,6 até π, a gente gostaria que ele tivesse 0. Então, é um passo abaixo, né? E a gente permite aqui, então, um ripple, né, que é essas oscilações, tanto na faixa de passagem quanto na faixa de rejeição, de 0,05. Então, esse 1 aqui pode oscilar, né? Para baixo, né, 0,95, e para cima, 1,05. E esse 0 aqui pode oscilar para cima, 0,05. Essa é o que a gente permite. Exatamente qual é a ordem que a gente deve iniciar o filtro, existe uma fórmula, de novo, essa parte de filtro tem algumas fórmulas empíricas, né? Então, existe essa fórmula empírica aqui, que ela estima a ordem necessária, dado os ripples e a faixa de transição, que é esse WS menos WT, e aqui são os ripples. Aí tem essas constantes aqui, e ele estima qual que é a ordem do filtro equi-ripple que atenda a isso. Então, é diferente de janela, que a janela certinha, a gente achava a ordem, né, conforme as especificações. No caso do equi-ripple, a gente tem que meio que estimar, né, a ordem, e aí no loop lá, caso a gente não esteja atingindo, né, as especificações, a gente pode sempre aumentar a ordem, né, em 2, para garantir lá que o filtro não vai ter problema de isso. É um tipo de filtro que tem aquelas restrições na frequência lá, então é o filtro tipo 1, né, que tem ordem par, né. Então a gente vamos começar com esse exemplo aqui, que é falando aqui o que é o delta P, o que é o delta S. Então, o delta P e o delta S estão aqui, né, que são esses valores aqui de 0,05 para os dois, então, delta P e delta S, 0,05. E as frequências, né, então, ômega P, que é a frequência limite da faixa de passagem, que é 0,4 π, e a frequência limite da faixa de rejeição, que é 0,6 π. Ok. Isso é basicamente as especificações do filtro estão aqui. E aí a gente estima a ordem aqui do filtro por aquela fórmula
empírica lá. Então, fórmula empírica, então, é menos 20 log 10 da raiz quadrada de delta P vezes delta S. É uma forma bem esquisita, porque é empírica, né? Mas tudo bem. E aí esse cara aqui, eu acho que esse menos 13 está fora aqui, na verdade, né? Tá meio estranho aqui, mas é o log só da raiz aqui, né? Acho que dá para entender. E aí a gente divide tudo isso aqui por 14,6 ômega S menos ômega P, e ainda tem dividido ainda por 2π aqui dentro. Uma fórmula bem feia, na verdade, cheia de constantes. Então, vamos, a princípio, executar esse cara aqui para ver o que a gente obtém. Vou criar uma célula aqui e eu consigo executar aqui no console. Então, rodando essa fórmula aqui, o N deu 8,9. Na verdade, aqui, ó, para este exemplo aqui, ó, deixa eu ver. A ordem aqui seria 2n mais 1, né? Tô me lembrando que essa fórmula aqui, eu acho que tem um problema aqui. Tem um errozinho aqui nessa fórmula. Esse cara aqui, na verdade, não é 2 aqui, ó. É, essa fórmula tem um problema, ó. Não é 2 ali, é só por π, né? E aí, na verdade, a gente precisa sempre, não adianta arredondar, né? A gente sempre tem que pegar o primeiro inteiro maior que essas fórmulas empíricas fornecem, porque então o n, na verdade, a gente precisa fazer esse cara aqui, né? Que ele vai dar o 5 aqui, né? E aí, de fato, a ordem do filtro, que é o nosso M, agora sim é o 2n mais 1. Na verdade, olha só, tem um probleminha de nomenclatura aqui, né? Então, esse cara aqui, ó, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ele tem 11 coeficientes. Então, o que ele chama aqui de ordem é, na verdade, o que a gente chama de L, que é o número de coeficientes no nosso jargão lá. Ou, melhor aqui, a gente tira esse 1 aqui, e aí a nossa ordem aqui vai ser N. Aí fica certo, né? Porque daí então o nosso filtro lá com ordem, por exemplo, 10 tem 11 coeficientes, né? Que é o que a gente quer aqui. Então, aí fica certinho aqui, ó. O M ficou 10. Aqui é legal a gente transformar esse cara em inteiro aqui, para daí o M aqui fica inteiro e as funções aqui que a gente vai usar não vão reclamar. Então, beleza. Então, essa a gente só estimou a ordem aqui necessária, e aí, como tem um exemplo aqui, a gente consegue conferir que bateu aqui
com a ordem 10 aqui, né? Que são 11 coeficientes. Aqui é assimétrico, então o H de um ele chama igual a H de menos um, ele está projetando um filtro que ele chama de fase zero, né? Então, ele é não causal, né? Mas é aquela história, um filtro não causal, a gente sempre pode deixar ele causal, deslocando ele metade da ordem, a gente deixa ele causal. Então, aqui a gente vai agora gerar a primeira, a primeira versão aqui, que seria esse H0, né? E aí a gente vai usar lá o Sync 2 lá da biblioteca de PDS. Então, PDS. Aqui a gente pode botar a frequência de corte na metade dessas duas frequências aqui, ômega P mais ômega S sobre 2. Isso para a gente poder usar lá como PDS o Sync 2. E aí fazendo a gente sempre tem que criar um vetor dos índices aqui, né? Então, M mais um, porque um filtro de ordem M tem M mais um coeficientes. E aí esse cara agora é o M menos M sobre 2, que é aquele deslocamento para deixar ele causal, e a frequência de corte ômega C. Então, executando aqui passo a passo aqui para conferir. Podemos até plotar esse cara aqui para ver se está tudo certo, né? Vamos dar um stem MH aqui. E dar uma conferida aqui se a gente está. Então, essa seria o primeira versão, assim, o H de zero. Aí a gente precisa, depois que for fazer isso aqui, vou fazer um loop, mas a princípio, vamos só olhar como é que está a resposta em frequência aqui desse filtro aqui. Então, a gente vai usar lá o TrackZ, né? Então, vamos pegar aqui do é, SciPy Signal. Aliás, minto, nós vamos usar FFT, né? Mais porque FFT é mais rápida, né? O nosso Hzão, na verdade, vai vir da FFT, na verdade. Do Hzinho. E aí, ó, ele sugere aqui como, ó, ele fala aqui, rule of thumb, porque nesse imposição aqui da parte da frequência, quando a gente volta para o tempo, que ele fica maior, aqui a resposta do impulso ela fica mais longa. Então é como se a FFT aqui que a gente fosse fazer, a gente tivesse que fazer zero padding nela para que quando a gente voltasse para o tempo, a gente libera esse G de cara aqui para ficar mais longo, a princípio, para depois cortar. Então isso é uma causa. E a outra é fazer zero padding para ter uma estimativa da resposta em frequência via FFT com mais pontos, né? E a sugestão dele é que eu usar 10 vezes N aqui, né? No mínimo. Então, must be greater than 10N aqui. Então, a gente pode usar aqui 10M aqui, que já tá bem bom aqui. Então, como se a gente chamasse FFT aqui e se chamasse, tem aquele parâmetro aqui que a gente pode pôr, que ele acaba fazendo um zero padding. Então,
Uma outra coisa que a gente pode usar também é já uma FFT, a gente pode usar essa outra função que é RFFT, que ela já, sabendo que o sinal é real no tempo, vai ser simétrico na frequência, então você não precisa, por exemplo, das frequências negativas, a gente pode trabalhar só com as frequências positivas por causa da simetria, né? A gente pode usar essa RFFT aqui, ela já retorna um espectro real. Aí a gente então pode plotar esse cara aqui, vamos só dar uma conferida aqui para ver se está tudo conforme esperado. É minto, não é que ela torna, ele é real no tempo, né? Simétrico na frequência, mas ele teria que ser simétrico no tempo para ficar real na frequência, mas não é o caso aqui. Então ele vai ser. Deixa eu dar uma olhada nesse H aqui. É, vamos voltar esse cara aqui. Vocês vão botar o ABS do H aqui. Que dele já plota só a parte das frequências positivas, né? Tá. Qual que é a questão? Esse cara aqui não atende às especificações. A gente pode botar aquelas barrinhas lá de auxiliares lá. De repente a gente cria aqui um vetor de. Vai estar com 10M ali, né? A gente pode botar uma barrinha auxiliar aqui, ó. Que é aquela barrinha que vai do. Só para a gente dar uma visualizada ali o que está acontecendo, né? Então vai de 0 até 10M, porque a gente está no domínio da FFT, então é tudo em índice, né? Não é em valor de frequência, é índice só, né? E aí a gente põe por exemplo, o delta P, né? Delta P, delta P. Só para ver aqui que é, porque acabou que esse cara aqui ele fica com metade do tamanho aqui, então a gente tem que dividir por 2 aqui para ficar certinho. Que essa função RFFT, ela retorna metade. Mas isso aqui que eu queria mostrar, ó. Então, simplesmente pegando ali, gerando o filtro truncado, né, que é o truncamento puro, na frequência, ele não está aqui atendendo às especificações. E se a gente também plotasse, essa é só parte da faixa de rejeição. Se a gente plotasse a faixa de, e daí seria o aqui
rigorosamente a delta S aqui, né? Eu não estou me preocupando muito com os limites aqui, só com as barreiras. E aqui seria um mais delta P, né? E a gente poderia botar também um delta P. Ficaria isso aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Não está atingindo especificação aqui, não está atingindo especificação aqui. Então, qual que é agora a ideia do método, né? O que a gente fez até agora aqui no fluxograma? A gente calculou, estimou a ordem, calculou um fruto inicial, calculou uma FST com mais pontos para poder justamente ter uma estimativa melhor da resposta em frequência. E agora a gente precisa fazer essa caixinha aqui, ó, que é impor no domínio da frequência da FFT os bounds aqui, né? Que é basicamente os bounds no Ripple, né? Tem uma descrição aqui certinho que ele fala dos bounds, mas basicamente a gente tem que impor esses bounds no Ripple aqui. Tem uma descrição aqui do que seria, mas vou já para a parte prática aqui e a gente vai impor agora os bounds nesse domínio aqui, né? Então, o que seria impor os bounds nesse domínio aqui? É, aqui, pensar como que a gente podia fazer aqui para a gente ter que criar aqui, né, um vetor de frequências da FFT aqui com o mesmo tamanho aqui, né, da FFT para poder ir lá e ver, né, se eu estou na faixa de passagem, eu não permito ripple acima de um valor. E aí a gente meio que vai saturar o domínio da frequência. Então a gente precisa de um vetor aqui de frequências aqui da FFT. Eu vou mudar aqui, vou chamar de MM aqui, esse cara, que seria o tamanho que vai ficar a FFT. E esse cara aqui, a gente tem esse tamanho aqui. Então, é um cara com... deixa é, ficou com... Ah, sim, é porque essa RFFT é metade do tamanho. Então, vamos lá. Esse cara aqui é dividido por 2. Agora sim, dividido por 2. Opa, botei, falei dividido por 2, eu botei dividido por 1. É, mais um, né? É. Eu estou usando essa função RFFT, ela acaba não sendo metade, né? Ela é metade mais um, porque acaba considerando a frequência zero, né? Acaba ficando metade mais um. Então, esse cara aqui tem que ter m sobre 2 mais um. Agora sim.
Ok. É, só que para transformar em frequência digital, né? A gente tem que dividir esse cara aqui pelo tamanho, aqui dele vai de 0 até 1 menos passo, né? E multiplicar por π, né? Que daí a gente consegue comparar direto com esse ômega P e ômega S aqui. A gente pega e multiplica por π. Vamos dar uma conferida aqui. Rigorosamente. Isso. Rigorosamente, isso aqui é um vetor de frequência, não um vetor mais. Na hora que a gente multiplicou, dividiu aqui e multiplicou por π, a gente transformou algo que era índice em frequência, né? Então, chamar de mm aqui perdeu o sentido. Melhor chamar de ômega mesmo agora. Agora faz sentido chamar esse cara aqui de ômega, né? Por que a gente vai usar isso? Porque uma vez calculada aqui a FFT, aí a gente vai alterar a, a FFT, né? Eu vou pegar o ABS desse cara já aqui, ó. E aí, para frequências menores, que o ômega P, que seria a frequência limite da faixa de passagem, a gente pode usar uma função do NumPy, que é o clip, que ele faz essa saturação, né, que a gente está querendo. Então, a gente faz esse clip aqui, e a gente vai fazer o clip entre 1 menos delta P e 1 mais delta P. E aí aqui, ó, esse foi o clipe aqui, ó. Então, lembra que ele passava aqui, né? Agora esse clipe, ele puf, saturou aqui. É como se estão forçando a resposta de frequência a ficar dentro da especificação. Artificialmente, a gente está forçando isso na faixa de passagem. Faixa de rejeição, a gente tem que fazer a mesma coisa. Então, dá para usar essa mesma estratégia aqui. Na faixa de. Então, agora ômega é maior, quando o ômega for maior do que ômega S, quando o ômega for maior do que ômega S, o clipe vai ser entre 0 e delta S. E aí a gente fez esse clipe aqui, ó. Não está mais passando. Então, pô, parece que agora ele está atendendo as especificações do ponto de vista do domínio da frequência. Mas qual que é o resposta impulso no tempo que tem esse formato, né? Aí agora tem que voltar para o tempo. Então, a volta para o tempo para pegar esse H aqui e voltar para o tempo, né? Tem um probleminha aqui que é quando a gente fez o ABS aqui, a gente perdeu a informação de fase aqui. E na hora que a gente for voltar para o tempo, a gente precisava inserir de novo essa informação de fase aqui para que ele dê o deslocamento já da resposta do impulso que a gente quer, né? Então, a estratégia aqui é a gente pegar esse cara aqui, de repente alterar aqui essa variável, chamar ela de ABS aqui, ó.
para renomear aqui o símbolo. Ó. Vou chamar esse cara aqui de dentro, na verdade, do. Opa, pegar esse cara inteiro aqui, chamar de H. Guardar a fase dele separado aqui e guardar o ABS, porque uma vez que a gente faça as modificações, agora para voltar para o tempo, que seria o outro H, eu vou substituir esse mesmo H aqui, aí a gente vai fazer a FFT inversa usando essa função IRFT. Só que daí a gente tem que remontar esse cara aqui com a fase, ó. Então, vezes exponencial de 1J a fase. E aí a gente pode plotar aqui esses dois caras aqui. Uma figura para um e uma figura para outro. Um errozinho aqui. Tá. Esse cara aqui ficou maior. A gente não precisa botar os índices aqui, ó. Deu erro só no plot aqui. Então, ao final desse... Então, essa figura aqui, ó, é depois dessa caixa, né? Isso aqui não é mais o H de K, é o G de K, que é esse cara aqui. E o Gzinho de K foi o que a gente voltou para o tempo aqui, né? Reinsere a fase, porque quando a gente faz o ABS, a gente perde a fase, então a gente reinsere a fase. E a gente tem, então, esse cara aqui no tempo. Esse cara no tempo não é o que a gente quer, porque, primeiro, ele já não está simétrico, já vai ter problema de não ter fase linear, e ele está muito mais comprido do que a gente deseja. Né? Aí chega esse ponto aqui, que é impor o suporte temporal, aqui, impose time domain supports. Então, como é que a gente impõe aqui? A gente trunca, né? Então, basicamente, essa linha aqui, ó, se a gente quiser ser preguiçoso, aqui a gente já impõe aqui, ó, a gente já corta ele nesse momento aqui, já no tamanho que a gente quer que o filtro fique no final das contas, que é o emissão, né? Então a gente vai aqui até a emissão mais um, né? Certo? Executar esse cara aqui. Vamos dar uma verificada aqui. Então tá aqui, ó. Esse cara aqui tá sutil aqui, né? Mas ele já tá diferente do primeiro lá. Ele tá diferente desse cara aqui, ó. O primeiro, que é o simplesmente truncado. Porque a gente foi para a frequência, impôs os limites no ripple da frequência, voltou para o tempo e aqui a gente já impôs o limite do suporte, que é essa caixinha aqui. Né? E aí, na verdade, a gente precisa fechar esse loop aqui. Né? A gente não fechou o loop aqui. Então, a gente pode fechar o loop aqui. Ele sugere aqui, ele fala aqui que, nessa figura aqui, que depois de 20 iterações, o filtro já começa a convergir aqui. A gente pode fazer isso aqui também. Vou colocar aqui, ó, as 20 interações que ele sugere aqui.
E fica até interessante que a gente estar pausando esse cara aqui para a gente ver como pô, um segundo, acho que vai funcionar. Acho que esse pause ele já vai, não sei se esse pause ele já vai dar o show aqui, né? Vamos ver. Deixa eu fechar aqui. Ah, ele está abrindo várias figuras aqui. Tá. Vamos modificar ali para botar o número da figura aqui, senão ele está abrindo várias figuras aqui. Ah, mas já dá para ver que tá vendo? Tudo já começa a convergir aqui para um ripple constante aqui. Ou seja, precisa dar nome para as figuras aqui, figura um e figura 2. Vou tirar esse cara aqui. Vou botar a primeira vez 2 segundos aqui, só para dar tempo de ver aqui. Eu tenho que puxar aqui. Então, ele acaba que está plotando com outras cores aqui, mas dá para ver, né? Ó. O primeiro, a primeira iteração, ó, essa saturação que a gente faz, ela fica bem, bem ruim, né? Mas conforme as iterações passam, ó, é como se no tempo, tá vendo que ele está fazendo esses ajustes, ó, dos coeficientes aqui no tempo, e aí tem essa convergência que, com o passar das iterações, os coeficientes no tempo começam a gerar uma resposta de frequência com ripple constante, né? Porque a gente fica, então, alternando entre os dois domínios e sempre fazendo pequenos ajustes em cada um dos domínios. Essa teoria do projection on convex sets, ela, aí tem no paper aqui uma discussão melhor sobre isso, mas existe aí essa garantia que, de fato, vai haver a convergência, né? A gente pode verificar aqui então esse último aqui, que ficou meu rosinha aqui, que seria o resultado final, que é o comparável ao do paper aqui, o dash dot, seria esse cara aqui, né? Mas é legal a gente, de repente, dar uma olhada nos coeficientes que a gente obteve, comparar aqui, ver se está parecido com os coeficientes que ele fala aqui, ó. A gente pode olhar aqui o nosso H. É, ah, é porque está na ordem diferente, né? O que ele está falando aqui, que é o H0, é esse cara aqui que está aparecendo nessa posição para a gente, ó. Não, não cravou, né? Talvez precise de mais iterações. Esse aqui, que é o que ele fala que é o H1 e o H-1, ele está aparecendo para a gente aqui nessa posição. Então, ponto 313, ponto 313, mas ainda não tem. Então, eu acho que, na verdade, vamos ver o que está escrito aqui. Ah, ó, é verdade. As 20 iterações é para gerar o gráfico, mas para chegar nesses coeficientes aqui precisa de mais de 20 iterações. Então,
como a gente já deu uma olhada no gráfico ali, a gente pode comentar essa parte agora. Porque agora a gente vai querer ver se a gente chega nesses coeficientes aqui. E aí eu vou aumentar aqui o número de iterações. Vou dobrar aqui, porque é muito rápido isso, né? FFT para lá, é para cá, e simplesmente clips, que é essa saturação. Então, esse loop aqui roda relativamente rápido. Então, podemos rodar aqui e aí já dá uma olhada no H. Parece que melhorou, né? Pelo menos esse cara aqui parece que piorou, né? Vou deixar mais iterações. Tá. Esse cara devia ser esse. Esse cara aqui devia ser esse. É, tá diferente. Acho que deve ter algum detalhezinho aqui que a gente está errando aqui. Hum, hum. Eu me lembro que esse cara aqui, tô me lembrando aqui que esse cara aqui, eu acho que ele é meio subestimado, sabe? O número de zero padding aqui que a gente precisa no domínio na FFT. Se era isso. É, não. Não era só isso, não. Deixa eu botar imprimir, né? O H. É, não é só isso, não. Acho que pode ser. Dá uma exagerada aqui, só para ver. É, tem mais algum detalhezinho aqui que ele não tá. Esse cara aqui não tá indo para 0,5, né? Vamos ver. 2, 3, 4.
Talvez essa faixa de frequência aqui, eu vou fazer uma modificação aqui. Na verdade, se a gente olhar a resposta de frequência, ele já está com resposta de frequência final aqui, ó, junto com as. Agora, pensando que esse pause aqui finalmente vai ser melhor do que. É, deixa eu ver. Ah, TMM aqui, né? Para corrigir as linhas auxiliares ali. Era isso sobre 2, né? Aí, caramba. Aí, ele tá convergindo aqui, deve ter algum detalhezinho aqui, mas ele de fato está convergindo aqui para um cara. Eu vou ter que usar o block true aqui mesmo. Pause sozinho não funcionou. Se a gente olhar aqui, ó, ele tá convergindo, né, para o filtro dentro das especificações. Na faixa de passagem e aqui a faixa de rejeição. Então tá convergindo certinho aqui. Eu queria só alterar isso aqui, que pode ser que melhore, pelo menos para, vamos ver se crava ali exatamente com os coeficientes, que a gente gerar um mean space que em vez de 0 até π, com esse número de coeficientes aqui. Então, float, né? Tá vendo? Ó?
Já ficou ligeiramente diferente aqui, ó. A modificação foi mínima, né? Antes a gente estava indo da frequência zero até quase a pi aqui. E aí agora a gente está botando os limites aqui de zero a pi. Aí o coeficiente central aqui, que está um pouquinho acima de 0,5, já ficou um pouquinho abaixo ó, de 0,5. Tem algum ajuste fino aí do jeito que ele interpreta aqui a FFT, a filtro de ordem zero aqui. Tem algum detalhezinho mínimo aqui. Às vezes até aqui, ó. Isso aqui, se a gente está considerando menor ou igual ou só menor, ele já altera os coeficientes aqui. Olha lá, agora cravou. Então era só, tô olhando os 5 aqui pelo menos, né? Então é só o menor ou igual aqui que a gente estava usando do jeito errado aqui. Vamos ver se a definição dele é menor ou igual ou é só menor. Essa função E aqui, ó, é menor ou igual. Então estava faltando esse menor ou igual aqui para cá. Pelo menos esse cara, né? Os outros ainda não cravaram, né? Mas tem alguma outra diferençazinha aí que é um detalhe. De repente a gente estava aquela coisa, né? Acho que o erro está num ponto e às vezes o erro está no outro, né? Vamos ver. É, ainda não. Tem, tem algum detalhe mínimo aí para as coeficientes ficarem exatos aí, mas se a gente olhar para a resposta em frequência, tá bem, tá respeitando bem aqui, né, as especificações, né? Ok? Então é isso. Uma pergunta. Eu vou dar uma trabalhadinha mais aqui para achar qual que é esse detalhe aqui que tá faltando para a gente cravar aqui nesse valor aqui, mas é pouquíssima coisa, que é coisa de exatamente aqui algum detalhezinho do paper que passou desapercebido aqui, mas enfim, está numa ordem de grandeza bem baixa aqui, então dá para considerar que e porque a resposta de frequência está ficando já abaixo das especificações, então podemos considerar que já seria um filtro com o desempenho esperado. Embora não tenha cravado os coeficientes, o desempenho do filtro tá bem dentro da faixa de esperado. Então é isso. Então, vou disponibilizar a aula para o pessoal depois. E aí, qualquer dúvida, pergunta, aí também, o pessoal que estiver vendo a aula gravada aí, pode mandar e-mail, alguma coisa que eu respondo na sequência, se precisar. Vou disponibilizar o código também lá, daí tentar corrigir esse detalhezinho e disponibilizo o código lá. Ok? Então, bom resto de semana aí e boa prova. Qualquer coisa a gente conversa aí por e-mail. Ok?
Tchau, tchau, então, Annelise.